Então, bem-vindos à oficina do PIB de Física e Filosofia da URGS, chamada Observatório de Energia. E a gente vai fazer a primeira oficina hoje, que ela continua nos próximos 2 sábados, no dia 27 de novembro e no dia 4 de dezembro. E hoje, então, o tema é produção de energia. Sejam todos bem-vindos, espero que vocês curtam a nossa oficina. Vamos lá, Lucas. Então tá, pessoal. Sejam muito bem-vindos, assim como a Inara já falou. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Acho que os membros do grupo é eu, o Lucas, o Daniel, que eu acho que ele não está, o Klaus e o Thiago. Então a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre produção de energia. E então a gente preparou uns slidezinhos aqui para vocês. Vamos ver. Apresentação de slides. Aí. Produção de energia. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui para vocês é algumas perguntinhas que a gente vai fazer no Mente. Aí vocês vão colocar esse link aqui, eu vou colocar aqui para vocês no chat. Vocês podem entrar aí nesse link e daí vai aparecer para vocês digitarem um código. Vocês digitam esse código aí que eu coloquei. Vocês podem dar Ctrl+C, Ctrl+V ou digitar na mão, tanto faz. E aí vocês vão vir para essa tela quando clicarem no link, aí vocês vão digitar o códigozinho. E aí eu tenho que colocar aqui para apresentar. Aí se vocês estiverem no slide errado, é para vocês estarem aqui nesse slide, ó. Para que você use a energia. Caso vocês estejam no slide errado, vai aparecer ali, vá para o slide. Vai aparecer só aqui em inglês, go to slide, não sei o quê. Aí vocês só clicam ali que vocês vão parar nesse slide. E aí, a pergunta é, para que você usa energia? Para que tu acha que tu usa energia no teu dia a dia? Podem colocar o que vocês acham, tá? Não tem certo ou errado aqui. A ideia é que vocês digitem aqui o que vocês quiserem, tá? Para que vocês acham que vocês usam energia? E aí, quando vocês forem digitando, as respostas vão ir aparecendo aqui na tela. E aí a gente vai ter uma ideia do que vocês pensam sobre energia e o que a gente pode discutir em cima disso. É para pôr uma resposta só ou várias respostas no mesmo espaço? Eu coloquei para colocar uma só, para que tu use energia, um exemplo só, mas se quiserem colocar mais, podem colocar também. Mas a ideia é cada um citar uma coisa só. Ou o que quiserem também. Tanto faz, ele para vocês. Para tudo, desde um simples pensamento até coisas mais complexas. Para usar o computador. O slide 1 é para que você usa energia, né? Ah, tá. Isso, exatamente. É que eu não tô conseguindo deixar na tela a chamada. Daí eu tenho que sair e voltar, Uhum. Para quem tá no celular, talvez seja um pouco ruim essa parte. Mas vai ser só essa primeira parte que vai ter essas perguntinhas. São só duas também. Assistir televisão para conseguir fazer as tarefas do dia a dia, para nos comunicar. Ok, temos algumas respostas. Gerar luz, calor, movimento, etc. Carregar o celular, tomar banho, usar o notebook, etc, etc. Para uso pessoal e necessidade. Para viver. Bom, acho que tá bom de respostas, né? A ideia é que a gente
comente agora um pouco, né, sobre as respostas que vocês deram. Então, para que vocês usam a energia, né? A maioria aqui associou bastante a energia como esquentar coisas, carregar celular, notebook, para viver, se comunicar, para fazer as coisas. De certa forma, tá tudo correto, tudo coerente, tá? E energia é um dos termos mais chatinhos de se definir quando a gente está falando de energia, né? Porque ela não é uma entidade física, né? A gente não pode falar, eu peguei energia aqui e botei para lá, porque é um conceito muito abstrato que a gente tem. E aí, a ideia é que, assim, por exemplo, a gente usa energia para assistir televisão, com certeza. Mas a ideia dessa oficina aqui é a gente entender, tá, e da onde é que vem essa energia e quando eu utilizo ela na televisão, para onde é que ela vai e coisas do tipo. Então, para isso a gente vai ter mais uma perguntinha aqui, que vai ser de onde você acha que ela vem? De onde é que vocês acham que é essa energia que vocês usam para esquentar água, para tomar banho, para viver, por exemplo? De onde é que vocês acham que ela vem? Tipo, só uma coisa, tipo, a energia ela pode ser um termo abstrato, mas a gente pode, de certa forma, reter ela, né? Tipo, por exemplo, uma bateria. Uma bateria, ela tá retendo a energia elétrica, mas tem diversas formas de energia, tipo, energia térmica e coisa assim. Sim, ela se manifesta de diversas formas, tá? Por exemplo, quando tu tem uma pilha, tu tem uma certa energia armazenada, digamos assim, ali. E essa energia, ela vai se transformar em outra energia. Então eu já tô dando spoilers, né, de como é que vai ser a oficina. Mas a ideia é de que a energia, ela tá sempre se transformando em uma em outra. Por exemplo, tu usa a energia elétrica para esquentar o teu chuveiro. Ok, então você está transformando energia elétrica em energia térmica. Então, apesar de tu não ter como, sei lá, segurar e falar assim, eu peguei energia aqui na minha mão, ou coisa do tipo, é um conceito muito abstrato. Se vocês forem ver em livros e coisas do tipo, as definições normalmente são meio, sei lá, alguma coisa do tipo, energia é a capacidade de realizar trabalho. Tá, mas o que isso me diz, sabe? Então, às vezes é um conceito que pode ser um pouco difícil de entender, mas a ideia é que a gente possa trabalhar um pouco com ele aqui e vocês entendam melhor. De onde você acha que ela vem? Vamos lá. Não vem de lugar específico, ela simplesmente está lá. Assim como o tempo. Olha. Geradores, ok? Do movimento de algo, do sol. Pode viver, eu acho que é vir, era para ser, de uma usina elétrica, eólica, entre outras. Ok? Mais algumas respostas? Vamos esperar, talvez. Se o Carlos e o Thiago quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? O Daniel, não sei se ele já tá aí. Ele vai Tô chegar. aqui sim. Tô Ah, tá. aqui. Ela vem da queima de elementos químicos no interior das estrelas. Olha só. É, porque, tipo, tudo começa numa estrela, né? Tudo que tá no universo começa numa estrela. Pode ser. E aí a questão de onde é que vieram as estrelas. A gente vai muito longe. Não, a gente não vai discutir sobre de onde elas vieram, a gente vai discutir o que elas são, na real. Né? Fica mais fácil. Perfeito. Algo mais? Ou tá bom? Tá bom, né? Então, beleza. Agora que a gente já sabe que vocês pensam um pouco sobre energia, que ela pode estar relacionada a movimento, pode estar relacionada ao sol, às usinas,
de usinas, como falou. Ela pode vir das usinas, ela pode vir do sol, ela pode vir de geradores, ou ela simplesmente está lá, assim como o tempo. Muito interessante. Muito interessante. Então tá, agora a gente vai falar um pouco mais sobre o que de fato é energia. E aí acho que o Daniel vai falar essa partezinha aqui pra nós. Eu vou passando os slides aqui, tá, Daniel? Sim, tá, beleza. Então, deixa eu abrir a câmera aqui. Então, bom dia, pessoal. A gente viu que energia não é uma coisa fácil de saber o que é, né? É um conceito abstrato. Mas a gente vai tentar dar uma imagem, assim, para vocês terem uma ideia do que ela é, assim. Então, o que é energia, né? Vamos ver um pouquinho. Como o Lucas falou ali antes, né, não tem uma definição exata para energia, né? Mas a gente pode ter uma ideia do que ela é, assim, para a gente ter uma imagem, como é muito abstrato, a gente vai fazer uma analogia, assim, para vocês terem uma ideia, mais ou menos. Pode passar. Então, uma das definições, assim, que mais se aproxima do que ela é que a energia é uma propriedade das coisas, ou de um conjunto de propriedades. Então, o que são propriedades, né? Não adianta falar energia é uma propriedade, mas o que é propriedade? Uma propriedade são características que as coisas têm. A gente pode ver que tem vários objetos, inclusive pessoinhas ali, que coisas se referem também a nós, né? Tudo que existe no universo. Então a gente vê que aqueles objetos ele tem diferentes cores, diferentes tamanhos, vão ter diferentes pesos, assim como nós temos diferentes pesos, diferentes tamanhos, formas diferentes. Velocidade também dos objetos é diferente, nossa velocidade, nossa capacidade de se movimentar é diferente. Essas são as propriedades das coisas. A energia é como isso, como uma propriedade, assim como tamanho, cor, peso, forma, velocidade. Essas propriedades elas podem mudar conforme o tempo passa, né? Então, para a gente ter uma ideia, a energia, como o Lucas falou ali, ela vai se transformando, né? Assim como nós aqui, se a gente tiver olhar ali, pegar a imagem da pessoinha ali, bebezinha, até chegar lá velhinho, né, que vai se transformando, a gente vai vendo que vai adquirindo diferentes tamanhos, diferentes pesos, diferentes habilidades também a gente vai tendo e vai perdendo, vai ganhando e perdendo, vai se transformando. Então, assim como as nossas propriedades se transformam ao longo do tempo, a energia também se transforma, para a gente ter uma ideia, assim, uma imagem de mais ou menos como a energia funciona. Aí a gente vê ali, tem a luz do sol, energia luminosa, se transforma em energia química pelos vegetais. Né? E é mais ou menos essa ideia, ela é uma propriedade das coisas que vão se modificando, vão se transformando. Isso aí. Se tem alguma pergunta, uma colocação, mas para a gente ter uma imagem assim, dessa coisa que é tão abstrata, né? Ter uma ideia. Sim. E qualquer coisa vocês podem perguntar a qualquer momento, tá, pessoal? Então, alguns tipos de energia que existem, que a gente pode utilizar elas, é a eólica, que é basicamente a energia dos ventos, né? A termoelétrica, que é a gente transformar a energia térmica em energia elétrica, basicamente. A nuclear, que vem das usinas, a gente utiliza ela, é dos átomos lá e tudo mais. Hidroelétrica, que tem a ver com água, né? Hidro de água. Transformar a energia, o movimento das águas em energia elétrica. A energia solar, que é basicamente a gente pegar a energia que o sol nos dá e transformar ela no que a gente quiser. Energia química e energia geotérmica. A geotérmica tem a ver com a Terra e o calor que a Terra pode nos dar, né? Então, a gente tem vários tipos de energia na natureza, né? E aí, o ser humano se pergunta o seguinte: como é que a gente pode pegar essa energia? Como é que a gente pode pegar o movimento de rios, o vento ou a energia do sol e transformar ela em algo útil para nós, né? Como é que a gente pode pegar toda essa energia que existe na natureza? A energia está sempre presente na natureza. E como é que a gente pode simplesmente transformar ela para tornar ela algo útil para nós? Então, quando a gente está falando de produção de energia, percebam que, na verdade, esse termo ele é um pouco equivocado, de certa forma, porque a energia
a gente não exatamente produz ela. A gente simplesmente está pegando a energia da natureza e transformando ela em algo útil para nós. Então, quando a gente fala de produzir energia, a gente pode falar que a gente está produzindo energia útil, mas não exatamente produzindo energia, porque isso daria a ideia de que a gente está gerando energia, e existe um princípio na natureza, né, que é basicamente que a energia sempre se conserva. Ela é sempre a mesma em todo o universo, tá? Então, como diz o Lavoisier, lá, o princípio de Lavoisier, na energia, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, a gente nunca está perdendo energia e nem ganhando energia. A gente está sempre transformando um tipo de energia no outro. Então, ok, como é que a gente pega essa energia e transforma ela em algo útil para nós, né? Por exemplo, em usinas hidrelétricas, a gente pega um movimento de rios, um movimento de água, e aí a gente vai utilizar esse movimento para tornar ele algo útil para nós. Por exemplo, a gente pega, a água passa aqui dentro dessas barragens, e aqui dentro ela vai ocorrer um processo que vai, basicamente, todo o princípio de usina é muito parecido, que é basicamente tu utilizar o movimento de algo para girar alguma coisa, e essa coisa que gira, ela vai produzir a energia elétrica para nós, tá? De maneira bem simplificada. Usina termoelétrica, né? A gente utiliza a queima de carvão e coisas do tipo para fazer, para mais ou menos o mesmo princípio. A usina eólica, vem o vento, gira as pás aqui. O exemplo de usina eólica tem até um aqui melhor, mas a ideia é que a gente pegue essa energia presente na natureza e consiga transformar ela em algo útil para nós. Basicamente, esse movimento aqui das pás, como é que se chama isso? Do gerador eólico aqui, eu não sei, não lembro o nome, catavento, não lembro o nome desse coisa gigante. Mas, basicamente, o movimento, o giro dele, faz com que gire alguma coisa lá dentro, essa coisa que gira faz transformar em energia elétrica e a gente utiliza ela na linha de transmissão, que é basicamente os postes que vocês veem. Aí a energia vai vir até vocês, aí vocês vão lá ligar por exemplo, a chaleira elétrica na tomada. Aí vocês ligam a chaleira elétrica na tomada, e aí essa energia, percebam o caminho todo que ela faz, né? Ela era do vento, aí a gente transformou ela aqui em energia elétrica com o nosso sistema aqui. Essa energia elétrica a gente está usando na nossa chaleira para esquentar a água. Aí a água vai esquentar, a gente vai usar ela para, sei lá, fazer um chá ou alguma coisa do tipo. E aí, percebam que o ciclo não acaba aí, né? A gente pode ir fazendo, ir perseguindo, digamos assim, essa energia que estava lá no vento, em algum momento ela vai voltar para a natureza de alguma outra maneira espontânea. E isso é muito, muito legal, porque a energia, percebam que ela não se perdeu em nenhum momento, né? A gente está sempre transformando ela em alguma outra coisa. E é claro que essa energia ela não é completamente, né, aproveitada. Então, não é toda a energia que eu pego do vento que eu vou conseguir transformar lá em energia térmica lá na minha xícara de chá. Então, ela sempre acaba se perdendo em algum canto. Se perdendo não, né? Ela acaba se dissipando, digamos assim. Acho que é melhor. Então, exemplo da utilização de energia eólica. Então, basicamente, aqui tem um sistema resumido aqui de como é que funciona um gerador eólico, que é a energia eólica a energia cinética do vento, né? O vento tem lá sua energia. Ele vai vir e vai fazer girar a pá. Percebam que tu tá fazendo o vento perder velocidade, né? Então, essa energia, ela nunca é de graça, digamos assim. Tu tá sempre fazendo algo se transformar em alguma outra coisa. Então, a energia cinética do vento, ela é transformada em energia mecânica, que é basicamente a gente girando lá. Aqui tem um multiplicador mecânico, não se apeguem muito aos nomes, tá? E aí, aqui tem um gerador elétrico, que ele basicamente ele tem essa capacidade de transformar essa energia do movimento em energia elétrica. Aqui vai ter um conversor eletrônico, proteção elétrica e um transformador e elevador. E aí, basicamente, passando por isso tudo aqui, a gente conseguiu transformar
aqui ocorre o processo exatamente, né? Que é a transformação da energia mecânica em energia elétrica. Então, resumindo, a gente tem a energia do vento, a energia cinética do vento, energia de movimento. Energia cinética vem de movimento, tá? Então, quando vocês verem energia cinética, é a energia do movimento. Então, a gente transforma a energia cinética em energia mecânica aqui, que é o giro ali do motor. E a partir disso, a gente transforma em energia elétrica. Então, percebam que a energia está sempre se transformando, né? E aqui a gente tem alguns exemplos de transformação de energia para vocês. E, basicamente, energia química que ocorre dentro de uma pilha, ela se transforma em energia luminosa. Energia química que ocorre quando tu come, tu ingere alimentos, ocorre uma certa transformação de energia dentro do teu organismo lá. E aí a gente utiliza essa energia que a gente comeu, a gente comeu os alimentos digamos que continham um potencial de energia, uma certa energia armazenada, digamos assim, e a gente transforma essa energia em energia mecânica, que é basicamente a gente pedalando. Aí vocês podem até se perguntar, né, tá, mas onde é que vem essa energia do alimento, né? Então, tudo tem um porquê, né? Tudo vem de algum lugar. Basicamente está aqui na resposta desse último desenho, que é a energia luminosa do Sol. E aí as plantas utilizam para energia química, né? E daí o Sol, assim como eu acho que o Daniel falou, né? Ó, as estrelas, de fato, né? Elas nos dão energia. Então, o Sol vai dar a luz para as plantas realizam lá a fotossíntese, que é a transformação dessa energia luminosa em energia química, para que elas possam crescer e dar frutos e se espalhar, e daí, enfim, aí a gente entra mais em biologia. A gente também pode transformar energia elétrica em energia luminosa, acendendo uma lâmpada, por exemplo, ou energia química, que tem na gasolina, transformada em energia mecânica, quando ocorrem as reações lá dentro do motor. E ainda energia elétrica e energia térmica, né? Como um fogão elétrico, uma chaleira elétrica ou ainda um chuveiro elétrico. Então, aqui tem uma simulação que eu quero mostrar para vocês, que é basicamente o princípio de toda usina de geração de energia. Que é basicamente, olha só, a gente tem a água correndo aqui. Essa água serve para girar alguma coisa. Essa coisa é um gerador que ele transforma esse giro em energia elétrica. Percebam aqui no cantinho, ó, a cor é dada de acordo com a energia que representa. Então tem energia mecânica da água, energia cinética nesse caso, passa por energia elétrica aqui, que são esses azulzinhos, por um condutor. Aí temos energia térmica, a gente está transformando essa energia elétrica em energia térmica como se fosse um chuveiro, né? Está esquentando a água do chuveiro, ou uma chaleira elétrica. E aí é basicamente isso aqui que acontece. Eu também posso colocar uma lâmpada aqui para fazer acender a lâmpada, né? Percebam que temos energia mecânica da água, roda aqui, faz o gerador trabalhar, o gerador produz energia elétrica, essa energia elétrica é transformada em energia luminosa lá no final. Muito, muito bacana. Nesse caso aqui é uma lâmpada incandescente e ela também produz energia térmica, né? Que é a vermelhinha. Vocês podem ver que lâmpadas incandescentes elas esquentam normalmente. E, bom, também posso utilizar um outro exemplo, que é uma pessoa pedalando. Então, eu tenho energia química que eu armazenei aqui, dado eu ingeri alimentos, né, e ocorreu reações químicas no meu organismo, e essa energia química ela está pronta para ser gasta, gerando calor, por exemplo, para o meu corpo, que ele tem que se manter a 36 graus, ou eu posso também pedalar de bicicleta para gerar energia. Essa energia eu estou fazendo com que ela gire o pneu da bicicleta. Esse pneu da bicicleta está ligado ali no gerador, com uma correia, e aí ele gira e produz a mesma coisa, basicamente. Podem perceber também que a gente tem que se alimentar de novo, né? Se a gente não se alimenta, a gente não consegue pedalar, basicamente. Percebam também que vai ter alguns que vão sair, ó, como energia térmica aqui, porque existe um atrito aqui, né, entre a roda e
e o mecanismo que segura a roda ali. Então, esse atrito faz com que, basicamente, se tu esfregar tua mão, tu vai ver que ela vai esquentar. É basicamente isso que tu está fazendo, né? Tu transformando a energia do movimento da tua mão em energia térmica. Além da própria perda do corpo, né? Tipo, o corpo vai perder energia. Uhum. Aqui a gente não tá considerando todas as perdas de energia que ocorrem no corpo, né? A gente tá só fazendo o mais simplificado. E também, ainda, né? Se tiver um sol, existem os painéis de placa solar, que eles são capazes de transformar essa energia luminosa em energia elétrica. Deixa eu só tomar uma água aqui. Então percebam, né? A gente está sempre transformando um tipo de energia no outro. Ó. Energia luminosa em energia elétrica em energia térmica aqui em energia luminosa de novo. A gente também pode botar outras coisas aqui. Então percebam que essa energia está sempre se transformando, né? Em nenhum momento ela se perde, ela sempre vai se transformando em outras coisas. Ok? Acho que exploramos tudo aqui que tinha nesse slide. E aí... agora eu acho que é com o Daniel, ou com o Carlos, ou com o Thiago. Eu apresento aqui, mas se vocês quiserem, contribuem, ajuda. Pode passar, daí vai passando. Então, pessoal, é mais para a gente ter uma ideia geral agora do que é a energia, de onde que ela vem, né? Para fazer um resumo do que a gente viu ali. Pode clicar. Então, ela vem dos recursos naturais, né? Vem do meio ambiente, a energia. E esses podem ser de dois tipos. A gente não tinha comentado ainda também, mas podem ser renováveis e os não renováveis. Então, os renováveis, ali a gente está vendo a água, o solzinho, os vegetais, o vento ali, eles de certa forma, estão sempre disponíveis. O sol vai ficar aí, o pessoal da física me ajuda, por alguns milhões de anos, acho, né? O vento está sempre presente. Enquanto tiver humanidade, vai ter sol. A água e os vegetais. A água tem um ciclo, né, de renovação quando a gente usa, porém, depende da gente não poluir a água também, né, porque a gente pode destruir ela, a gente pode queimar as florestas, tem toda essa questão. São renováveis até por aí, dependendo do modo como a gente utiliza, né, tem uma questão de consciência no uso. Os não renováveis, ali, o carvão, o petróleo, o gás natural, tem o urânio também, e outros que são usados em usinas nucleares, eles têm uma quantidade que é finita. Tem lá, vou usar um número de exemplo, tem 10 mil de carvão, a gente usou 10 mil, acabou. Ele até se renova, mas leva muito tempo, a gente vai se extinguir antes de ter possibilidade de usar de novo carvão, petróleo e gás, até ele estar presente de novo na natureza, por causa do tempo que ele leva. Então, a energia, como o Lucas falou no início, ela tem uma quantidade, ela também ela é uma propriedade, tem propriedades também, ela tem uma quantidade que pode passar, Lucas, ela é sempre constante no universo, ela nunca muda, ela não pode ser criada e nem destruída. Aí a gente pode pensar assim, bom, a gente está passando por uma crise energética agora. Como é que essa energia não pode ser criada nem destruída? Sempre a mesma, como é que a gente tem uma crise de energia? Aí a gente chega num outro fator que a energia tem, que é a qualidade dela. Pode se modificar, pode passar. Ela não é sempre a mesma, ela pode sofrer alterações. Então, embora a quantidade seja a mesma, quando essa qualidade dela não é sempre a mesma. E aí isso implica que, pode passar ali, Lucas, que a energia pode estar disponível ou não disponível, indisponível para nós. A energia disponível é que a gente pode transformar, que a gente pega na natureza, ali a gente transforma, mas à medida que a gente vai transformando ela vai perdendo a capacidade de ser transformada em algo que a gente possa tornar útil para nós, para viver. Então, esse é o ponto, assim, não dá para transformar o infinito, mesmo que a energia se mantenha a mesma,
A gente usa, por exemplo, ali no carro, usa o combustível, aí vai queimando, ele vai se dissipando, e ele se dissipa, volta para o universo, a gente não tem como reaproveitar aquilo ali. A energia continua ali, mas ela se altera para uma outra forma, outra manifestação que a gente não consegue utilizar. Então tem toda essa questão de trazer uma responsabilidade no nosso uso, né? Cuidar do meio ambiente, que é de onde a gente retira a natureza, ainda para a gente pensar bastante coisas por aí. E as próximas oficinas vão tratar bem mais profundamente disso também. Não sei se o pessoal quer acrescentar. Eu só vou... Oi, gente, eu sou o Klaus. Eu sou o terceiro integrante do grupo. Eu só quero fazer um adendo aqui, de que o que a gente tinha planejado agora era esse finalzinho da apresentação, oficina, a gente ia meio que para uma discussão sobre como é que a gente deveria usar energias e tal. Só que antes de a gente entrar nisso, eu gostaria só de falar de que a gente tem muita ideia de que energia renovável é uma energia totalmente limpa, é totalmente boa de usar, e é só usar que a gente não tá ferrando com nada, e é lindo. Só que não é tão bem assim, né? Por exemplo, a energia eólica, a gente tem um problema de que a gente vai ferrar com a migração dos pássaros, né? Os pássaros normalmente migram por corrente de ar. Quando a gente bota um catavento gigante no meio de um lugar, a corrente de ar daquele lugar fica toda errada. A hidrelétrica tem um princípio parecido, tem que juntar muita água num canto, então tu quase esvazia rios, lagoas que tem em lugares próximos, o que diminui a comida dos animais silvestres, o que acaba diminuindo, né, o espaço que os peixes têm de se mexer, coisas do gênero. E uma coisa que a gente conversa bastante também é só para vocês levarem em conta que o carvão que a gente fala ali não é o carvão do churrasco, tá? É o carvão que a gente usa aqui, é um carvão totalmente diferente, que é bem... Tipo, o carvão que a gente usa no churrasco é normalmente carvão vegetal, que vem da queima de madeira. É carvão vegetal, né? E esse é o carvão... Como é que é a palavra? Carvão mineral. Isso, carvão mineral. Isso mesmo. E o uso ali do carvão do petróleo é altamente poluente, né? Isso é um problema também. Depois vocês vão ver mais profundamente. Ele altera todo o clima, aquecimento global, lança gases na natureza, enfim. Uma parada legal do Brasil é que a gente não tem carvão. E o carvão... Não, realmente, a gente tem carvão, mas o pouco carvão que a gente tem, ele é ruim. Só que parada muito legal. Oi, gente, eu sou o Thiago aqui, apesar de... Sou o quarto integrante, apesar de estar com a foto do Klaus, que a gente está no mesmo lugar. Como a gente já está se encaminhando para o finalzinho, né, e a ideia era justamente ser uma discussão, acho que uma das últimas perguntas que a gente poderia fazer é justamente isso, né, indo nessa direção do que o Klaus falou, do que o Daniel falou, e até de que algumas vezes o Lucas comentou, sobre o quanto a gente precisa pensar nas próximas gerações sobre os malefícios que a gente pode acabar causando e são irreversíveis para o meio ambiente, né, com essa produção de energia. Como, por exemplo, que nem o Daniel comentou, né, o carvão, por mais que a gente encontre ele na natureza posteriormente, ele demora bastante para se produzir de novo, né, naturalmente. Então, talvez nas próximas gerações não tenha tanta essa quantidade. E a pergunta que eu gostaria de lançar para vocês, né, para vocês refletirem sobre, seria se até onde a gente tem a permissão, né, nossa geração toda, não necessariamente a permissão, né, mas até onde a gente pode pensar a quantidade de materiais não renováveis, ou até renováveis, mas em certa medida, né, até quanto a gente pode usar isso e não pensar nas próximas gerações, né, porque a maioria das vezes não, né, mas se a gente der uma pesquisada, às vezes a gente vê que a gente usa muita matéria-prima, né, e a gente não pensa em como não é bem organizar, mas como repensar o uso dessas coisas, né. É só isso. É isso aí. Caso vocês queiram falar alguma coisa, os alunos agora, no caso, fiquem à vontade. Mas acho que eram essas questões que a gente tinha para trazer para vocês, para a gente refletir um pouco sobre a produção e o uso um pouco da energia, né? A ideia é, tipo, se a gente tem petróleo, né? Mas se a gente usar todo esse petróleo que a gente tem para produzir, e daqui a 100 anos, como é que vai ser? A gente ainda vai ter o petróleo?
O que a gente vai fazer quando acabar o petróleo? A ideia é a gente pensar em alguns meios alternativos de produção de energia, né? E seriam mais os renováveis, porém, assim como o Klaus falou, eles podem afetar a natureza. Então, a gente sempre tem que estar pensando sobre isso. A oficina de consequências, com certeza, vai tratar todos esses assuntos que a gente tem, que vai ser a terceira oficina que vai ter. A próxima vai ser de consumo de energia, sobre como vocês consomem na casa de vocês. Então, acho que vai ser bem legal, bem bacana para complementar tudo que a gente falou aqui. Então, já fica o convite para as outras oficinas. Daniel tá com a mão levantada. E pode falar, Daniel. Tá, oi, tudo bem? Daniel também, temos muitos Daniels aqui. Tá, a pergunta então é como utilizar essas energias sem prejudicar as próximas gerações ou o que fazer como alternativa para não prejudicar as próximas gerações? É uma excelente pergunta, né? Se a gente tivesse a resposta e ela fosse uma resposta simples, a gente resolveria uma grande parte dos problemas da humanidade, né? Alguém quer falar alguma coisa? Não sei se botou. Não, eu acho que só vou botar um pontinho que eu tô... Quando eu conversei com o Thiago sobre isso da apresentação, a gente comentou de que pode parecer que é muito errado a gente sair usando tudo, né? Por exemplo, petróleo. Há uns anos atrás eu via muita notícia de que o petróleo ia acabar e eu ficava totalmente apavorado. Porque eu não consigo imaginar, sei lá, eu andar numa cidade sem pegar um ônibus ou sem pegar um carro. E carro nem ônibus são do petróleo, né? Mas uma questão muito importante que tem que pensar também é que até quanto tempo, entre aspas, vai demorar para que a gente consiga usar, por exemplo, energia solar de uma maneira bem boa. Porque atualmente o problema que a gente tem com a energia solar é que a gente não consegue captar muita energia do sol, né? A gente tem que botar muitas placas solares para conseguir gerar uma quantidade boa de energia. Tem que pegar uma área muito grande. Mas quando que... Se alguém conseguir inventar uma placa solar que capte mais energia ainda e que não precise de tanta área, quando isso acontecer, talvez os outros modos de geração de energia, como a eólica ou a termonuclear, quer dizer, ou a termoelétrica ou a nuclear, elas vão deixar de ser usadas, e aí esses recursos vão continuar ali. Então, tem vários pontos, do tipo, será que a gente usa tudo agora para tentar e tenta ver se a gente não consegue descobrir algo novo ou inventar algo novo que nas próximas gerações vão conseguir usar? Ou a gente guarda para depois? É uma pergunta bem, bem intensa. A Inara, queria falar alguma coisa? Né? Eu só ia comentar que tem como tem essa ideia, né, de que a energia ela se transforma, mas ela vai se transformando num outro tipo de energia, de uma qualidade diferente, e que essa qualidade de energia ela não é mais aproveitável ou transformável, né? O problema das qualidades finais, assim, é que elas não são transformáveis em outras qualidades ou em outras energias. E que talvez essa também seja uma fonte, assim, de reflexão, de necessidade de reflexão, assim, que é no que a gente está transformando a nossa energia, e se essa energia na qual a gente está transformando, em que qualidade de energia a gente está transformando, né? Para onde vai a energia? Que transformação final ela sofre, e por que a gente talvez não possa usar ela novamente para produzir mais energia, ou outra energia, né? Qual é o destino da nossa energia que a gente transforma ela, né? Não é só uma questão de consumo, eu acho, é uma questão também de pensar no ciclo da energia de forma a poder, de algum modo, continuar. Em que sentido a gente continua utilizando a energia, permitindo que ela se transforme em outra e, quem sabe, em outra, né? Talvez isso faça sentido para a gente pensar na nossa responsabilidade em relação às gerações futuras. Só para... o Thiago aqui. Só para complementar um pouco o que o Daniel tinha perguntado, né? Por mais que a gente não tenha respostas muito diretas, assim, né? Tipo, que vão mudar o mundo drasticamente de um dia para o outro, ainda assim existem algumas ideias cotidianas, né? De mudança de hábito. Claro que isso também teria que ser numa escala muito grande, né? Como, por exemplo, sei lá, a gente sabe que existem muitos automóveis... vamos falar só do Brasil, por exemplo, né?
Tipo, o trânsito em, sei lá, São Paulo, quase sempre que a gente vê é, tipo, lotado. Existe muita gente. Até existem algumas pesquisas sobre o qual é mais rápido tu ir de bicicleta para algum lugar em São Paulo do que de carro, sendo que, em teoria, é, sei lá, alguns quarteirões de carro só, né? Então, existem certas coisas que a gente poderia até mudar nos nossos hábitos para tentar não usar tanta energia que seria poluente para o mundo, né? Só que o problema é que teria que ser em grande escala, né? Não adianta, tipo, uma pessoa no país inteiro começar a andar de bicicleta só, né? Teria que ter uma conscientização, acho que muito maior. Sobre o problema do transporte no Brasil, é que ele já é um problema antigo, né? Porque ele começa lá em 1950, né? Com a vida das empresas de carro, e eles abandonaram completamente o meio ferroviário. Seria um meio um pouco menos poluente. Algo que poderia ser feito seria construir mais ferrovias, né? Também ajudaria. Só para complementar, o meio ferroviário não foi completamente abandonado. Foi abandonado sim, mas não completamente. Não, eu tô ligado. Ele foi abandonado. É só para não deixar a informação errada. Só para continuar. Não, sim, ele foi. Quanto à poluição de carros, é um problema sim, por causa do petróleo, né? Muito petróleo usado. E quanto ao prof, ele falou, não sei se foi o Klaus ou o outro, é o Thiago, né? É assim. Falou? O Thiago falou. Enfim, se uma pessoa já for fazendo, já contribui, já está fazendo a sua parte, né? Mesmo que as outras pessoas não façam, já fazendo a sua parte, já muda alguma coisa. Então, já é uma melhora. Mesmo que não seja uma população inteira, já ajuda muito uma pessoa mudando, fazendo o não óbvio, né? Pode falar, Teca. Levantou a mão. Teca, quer falar alguma coisa? Sim, eu tenho que ligar o microfone, né? Claro. O que eu quero dizer é que nós, na sociedade, nós usamos as disponibilidades de tudo, mas não pensamos necessariamente nas consequências disso. Tá? Por exemplo, a gente gera lixo, tá? E o que faz com o lixo? Bota lá no lixão. E parece que isso não me afeta. Tá? Da mesma maneira, eu uso o meu carro para ir trabalhar, aí eu estou soltando gás carbônico, e o gás carbônico não é reutilizável. O que eu vou fazer com gás carbônico? Né? Quem é que usa gás carbônico? A fotossíntese, as plantas. Mas, se eu começar a desmatar, né, eu vou ter menos plantas para absorver o gás carbônico que está na atmosfera. E o que é pior ainda, esse gás carbônico vai lá para as alturas da atmosfera. E lá em cima, ele afeta a química que está lá. Por exemplo, alguns gases afetam o que a gente chama de camada de ozônio, né, que é uma espécie de escudo protetor para a Terra. É assim, se a gente não tivesse atmosfera e não tivesse esse escudo protetor, não teríamos vida, porque esse escudo é fundamental para regularizar a nossa situação, a nossa temperatura. Bom, agora, se eu estou gerando gás carbônico e estou desmatando, e o que é pior, quando eu desmato, eu também afeto as chuvas. E aí, as chuvas que não caem, faz com que as represas de hidrelétricas não encham. E se não enche, não tem energia elétrica. Então vamos usar energia solar. Não tem sol de noite. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos passar o dia inteiro maravilhoso e de noite eu não tenho nem luz. Por quê? Porque você não consegue armazenar. Então vamos fazer bateria. Vamos fazer bateria? Sim, vamos transformar essa energia que eu gero do sol em
energia química e guardar na bateria, mas a bateria ainda é muito cara. Então, vejam que o problema da energia é um problema muito complexo, e é importante que cada um de nós dê a sua contribuição por consciência. Eu posso fechar a torneira, sim, enquanto estou escovando os dentes? Posso. Eu posso ir de bicicleta para o trabalho? Posso. Então, a questão toda é que a gente fazer o que nós estamos fazendo agora, mostrar para vocês, que são estudantes mais jovens, né, que existe esse problema, e esqueça da política, né? Pensem no coletivo, mas esse coletivo que está no teu entorno. Se cada um de nós trabalhar um pouquinho por isso, por essa causa, certamente nós vamos encontrar soluções e vamos, pelo menos, ter tempo para pensar nessas soluções. Eu queria mencionar também que hoje é o Dia da Consciência Negra, né? E se a gente parar para pensar, o que significa o Dia da Consciência Negra? Significa uma luta, né, uma resistência, uma lembrança de um passado de escravização, né, de pessoas. E o que eram esses escravizados, se não uma energia humana colocada para funcionar de certa forma, né? Quer dizer, ali no esquema que o Lucas mostrou, tinha um carinha andando de bicicleta, né? E mais ou menos o que a gente tem quando tem uma pessoa na lavoura com as próprias mãos, né? Cortando e levantando e fazendo. Isso essa pessoa estava usando uma energia, né? Então, então era isso, só para mencionar que a gente também tem uma energia vital que a gente está transformando ela em outras coisas. E mesmo tem o caso dos escravizados, que tem uma relação muito importante com o dia de hoje, mas tem o caso do trabalhador, qualquer trabalhador que é um trabalhador braçal, mas mesmo também o trabalhador intelectual, ele está usando uma energia, né? E transformando essa energia em alguma outra coisa que também é consumida útil para a sociedade e utilizada pela sociedade, embora, né, no nosso às vezes utilizada sem que eles tenham um retorno, né, como no caso dos escravizados, né. E hoje em dia também os trabalhadores às vezes não recebem o mesmo pagamento que eles deveriam, né, por essa energia que eles produzem e que eles transformam. Era isso. Vamos falar um pouquinho, já que o Daniel pediu ali, que eu também tenho que falar, em relação à produção de energia. Acho que a grande escala é que deve ser repensada. Se a gente, o que é muito grande gera um impacto muito maior, né? Então, se a gente começasse como sociedade também, né, vocês que são bem mais jovens, de a gente pensar uma energia que fosse mais local, fazer os impactos mais locais, para a gente poder ajudar todos, né? Porque o que acontece? Tem uma Itaipu da vida, né, que gera um monte de energia, eles botaram em um lugar estratégico aquela produção de energia entre 3 países, né? Então ainda tem um problema de segurança nacional, né, internacional naquele local, né? Então assim, todo esse impacto de produção de energia, a gente está se focando mais numa energia elétrica, porque a gente está usando agora a energia elétrica, senão não haveria essa oficina, né? Então, todo esse impacto que a gente tem na sociedade, será que a gente pode tentar, no lado do vizinho, no colégio, né, numa escola, numa universidade, pensar e agir, porque o impacto é muito maior no mais próximo do que a gente ficar pensando, não, tem que acabar com todas né, as energias termoelétricas, vão acabar com tudo. Não, a gente tem que pensar em algo que a gente possa, pelo menos, né, fechar a torneira já é uma ação, como o Daniel e a professora Teca falaram. Então, as oficinas que a gente está fazendo é para isso, é para um momento de reflexão, que também nós geramos energia, né, sendo intelectuais,
pesquisando, a gente também está gerando uma energia e a gente precisa de renovação dessa energia, enquanto ciência. Prof, uma coisa que eu acho legal de falar, e interessante se falar também, que apesar de a energia ser sempre utilizável, né, como o Lucas falou mais cedo, ela é uma coisa constante, uma hora ela vai parar de ser utilizável, pela gente, pelo menos. Não vamos conseguir mais transformar. Vai chegar um ponto em que ela vai acabar, de certa forma, né? Não vai acabar realmente. Mas, do nossa forma de utilizar, não vamos conseguir mais utilizar ela. Então, as formas alternativas para isso que vão ter que ser escaladas, novas formas de utilizar. Mas mesmo essas novas formas ainda assim vão acabar uma hora. Então a gente vai ter que estar sempre nessa luta contra a energia, por assim dizer. Que eu acho muito legal e louco, né? É meio chocante e traumático pra gente que vamos sempre estar lutando contra a energia. Assim como a gente vive, a gente está sempre lutando contra a energia. Cada segundo da nossa vida é perca de energia, né? Acho isso legal de se falar, interessante. Isso é muito legal, Daniel. Muito obrigada por essa colocação. Desculpa, mas é porque isso tem muito a ver também com o ponto filosófico aqui dessa oficina, né? Que é o fato, se a gente parar para essa ideia de transformação de energia, e que a energia, na verdade, é essa propriedade dos organismos e dos seres e tal. A gente pode pensar, por que a gente tem que dar um pouco de angústia da energia, né? Porque a gente pode pensar nós mesmos como esses seres de energia, né? A energia, na verdade, faz parte do que é estarmos vivos, né? É a transformação da energia. Então, tem um pouco acho que a angústia da falta de energia tem um pouco a ver com, não quero assustar ninguém, mas com angústia de morte, né? Porque e mesmo quando se morre também se transforma em energia, eu suponho, né, como natureza, mas acho que para a gente tem um pouco disso, a angústia da energia tem um pouco a ver com estar vivo e tá transformando, né, ter essa transformação de energia constante através da gente, assim. Uma coisa legal da energia atualmente, que está sendo bastante utilizada aí, é que os grandes, vamos dizer assim, produtores, enfim, os grandes pessoal que tem dinheiro, está usando o dinheiro esse para encontrar novas formas de conseguir energia e mais dinheiro também. Por exemplo, aí temos o nosso milionário aqui dos Estados Unidos, né, que está fazendo foguetes para viagens espaciais, que daqui a um tempo vai ser muito interessante. Imagina, no espaço a gente descobrir uma nova forma de energia, apesar de já termos ido no espaço, mas agora, futuramente, provavelmente iremos de forma mais ampla, de mais formas, provavelmente poderemos fazer mais pesquisas no espaço, encontrarmos uma fonte de energia nova, que não precise de toda a destruição que nós causamos aqui para utilizar. Imagina uma energia totalmente nova, que não seja prejudicial ao nosso ambiente natural, porque apesar de ser prejudicial para o nosso, não vai ser prejudicial lá em cima, por assim dizer. Eu fico imaginando que tipo de energia seria essa, né? Tipo, é algo muito louco de se pensar. E acho que a ideia também de pensar em energia como alguma coisa transformável, né, é útil também para a gente pensar justamente que ela é, como a Teca disse, alguma coisa que pertence a um grande cenário, a uma ecologia, né? Então também não importa muito se você transfere isso para outros planetas, a verdade é que a gente continua fazendo parte desse grande todo em que a energia está sendo, né, transformada, assim. Então a nossa responsabilidade sobre isso continua a mesma. Assim. Eu acho que o importante também da reflexão é que nós não podemos nos pensar só como consumidores, como se a gente drenasse energia do universo para os nossos interesses, mas a gente tem que pensar nosso respeito como produtores de energia, como transformadores de energia, para que naquilo no qual a gente está colocando a energia, tá? Endereçando ela, para onde ela está indo.
né? Para onde ela está indo? Acho que essa é a coisa importante. E de que modo a gente está contribuindo ou não para que essa energia continue a circular e a fazer bem para alguma coisa que é maior do que a gente. Porque, então, por exemplo, a ideia de que tem gente com muito dinheiro colocando um monte de dinheiro numa certa coisa, isso também faz pensar em uma energia meio catalisada, meio drenada para um lugar só. E isso, de alguma forma, pode causar, eu acho, uma desigualdade, né, de energia. Então, tem muita energia num lugar só, e essa energia está sendo sugada de outras partes, e isso está causando um desequilíbrio. Então, acho que também a gente pode pensar assim, né? A nossa necessidade de energia faz a gente, às vezes, se tornar gananciosa a respeito de energia e não pensar nela como, né, no modo como ela tem que ser, que é bem distribuída para que vários sistemas de transformação de energia sejam mantidos, né? Porque isso seria mais saudável, eu diria, para nossa existência dentro de um universo interconectado, né? Ficou um mero silêncio constrangedor aqui. Toda vez que eu falo, isso acontece, Daniel, não sei eu. A vida é assim, né? Temos que considerar. Eu não sei se vocês viram, mas eu tinha botado mais cedo ali que uma forma mais fácil para conseguir entender energia é através de jogos. Os jogos têm bastante um conceito de energia que é mais simples, é muito mais fácil de inclusive, vocês mostraram algumas simulações aqui, que são basicamente um outro jogo, mas é uma simulação para ensinar. E daí eu usei o exemplo ali de jogos de luta, que quando tu usa um superpoder, tu tem que usar uma certa tanto de energia, aí depois ela tem que se recarregar. Mas enfim, no jogo é uma coisa infinita, enfim, é difícil de compreender a energia, enfim, no geral. Quanto aos profs aí que estão em silêncio, a Teca, a Profamácia, e o Klaus, o Thiago e o Lucas, né? Vamos dissertar sobre a primeira pergunta que vocês fizeram. Aquela pergunta ali que eu quero que vocês falem mais, vocês não estão falando. Toquem nela. Cutuquem essa pergunta. Ela é boa. A pergunta do diz aqui, para que você usa energia, tu diz? Isso. Para que vamos usar energia? Tipo, a gente usa literalmente para tudo, certo? Mas o que é tudo pra gente? É uma boa questão. Calma aí, eu acho que alguém queria falar antes? Ou não? A gente vai ter uma oficina próximo sábado sobre consumo, né? Isso. Então não dá para falar tudo, porque senão fica sem falar nada, né? Eu entendo. E a segunda pergunta, qual que era aquela segunda pergunta que eu até me esqueci? Da onde é que tu acha que ela vem? De onde é que vocês acham que ela vem? Que a energia vem? Essa daí, se tiver uma próxima oficina e eu estiver nela, eu vou cutucar ela bastante. Hein? Se preparem. Se preparem. Acho que o pessoal já tá saindo, mas acho que pelo menos uma certa ideia de que a energia, ela basicamente tá desde que o universo se criou, seja lá como tu acredite que ele se criou. Mas então vocês têm cheio, hein, prof? Vocês têm cheio. Existe uma certa quantidade de energia no universo, né? Que ela é constante e que ela não varia a quantidade de energia, mas sim as formas como ela é reaproveitável pela gente. Se manifesta, digamos assim, porque ela pode se manifestar de diversas formas, né? E desde que quando a gente, por exemplo, utiliza essa energia elétrica para fazer uma máquina funcionar, essa energia ela vai se degradando de certa forma e ela vai se transformando em coisas que a gente não pode transformar ela de volta em energia utilizável. Isso daí, na verdade, a gente chama de entropia, que é basicamente ela ir mudando para coisas que a gente não vai conseguir mudar de volta. Mas aí a gente entra em um tópico um pouco mais complexo, digamos assim. Mas, basicamente, a gente tem que pensar que a energia, apesar de ela ser sempre constante no universo, a gente tem que tomar um pouco de cuidado como a gente vai utilizar, porque
ela vai estar sempre a mesma quantidade, mas isso não significa que a gente vai poder utilizar ela sempre, né? Então, a gente não consegue fazer energia infinita por causa desse princípio. E é isso aí. Caso ninguém tenha mais nada para falar, não sei. Caso alguém queira falar. Fique à vontade. Eu acho que Eu já... Fala. Não, prossiga. Eu ia falar que eu já tinha encerrado minhas perguntas aqui, minhas atividades. Sim, eu acho que a gente já chegou ao nosso termo. Eu queria agradecer aos oficineiros, que estavam muito bom, e a todos os que participaram, professoras e alunos. Foi muito legal, aprendi muito com vocês todos. Acho que a gente vai ter uma ótima continuidade, então, nas próximas semanas. Eu espero vocês. A gente vai tentar resolver nossos problemas de entrada, né? Colocando de novo aqui o formulário de presença. Quem já respondeu, não precisa responder de novo, né? Diga de novo, Bárbara. Quem já respondeu não precisa responder de novo, né? Não precisa. Só qualquer um que se responderam estava bom. Então é isso. Muito obrigada. Mas alguém gostaria de falar, de agradecer, dar um tchau final? Eu acho que foi muito legal, principalmente, espero que tenha sido legal para os estudantes, mas principalmente para nós que organizamos e pensamos a respeito. Nós aprendemos muito, né, a respeito dessa coisa bruxa que é a energia, né? Mas o importante é que a gente pense no problema e ter consciência do tamanho do problema e da complexidade do problema, que é gerar, ou seja, transformar a energia que está disponível na natureza para aquilo que a gente precisa e deve fazer, e o lixo, entre aspas, que a gente gera. O que fazer com esse lixo? Ou, já que não dá para fazer nada, vamos, pelo menos, minimizar a quantidade que a gente produz. Eu quero parabenizar a meninada, acho que foi muito legal, tá? Parabéns, beijos. Tchau, então, pessoal. Até a semana que vem. É isso aí, hein, prof. Tchau, gente. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Lembrem dessa minha pergunta aí, hein? Eu vou publicar semana que vem, hein? Não se esqueçam. Vão se prepararem, vocês vão ficar de queixo caído, hein? Olha. Isso aí, tem que estar lá, tem que estar lá. Vou contar com essas respostas, hein? Tô de olho. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.